Pessoal, vocês não acreditam, eu estou em Peruíbe e encontrei aqui um amigo de longa data, que é o Saga Suzelington, né? A gente se viu já há mais de 20 anos e ele é um pesquisador aqui da região, conhece tudo. E lembra quando eu falo nas lives aí sobre o caso Pedro de Toledo? Ele participou, foi ele que descobriu esse caso de Pedro de Toledo, do homem lá que morreu queimado, OVNIs que apareciam ali naquela região, e ele sabe tudo também a respeito dos OVNIs aqui em Peruíbe. Tudo bem, Sagas? Tudo bem, Edson. Faz tempo mesmo, hein? Faz muito tempo, né, que a gente não se encontra. Antigamente a gente ainda se encontrava direto, fazia os nossos lives aí. Eventos, né, que às vezes tinha aqui em Peruíbe e tal. Eu, você, Dino, Henry... O Machado também. Jamil. E era gente. A gente tinha uma turminha grande, né? Bem legal. Olha, cara, eu tirei lá dos arquivos do Google uma pasta. Essa pasta aqui, ela tem o caso de Pedro de Toledo. Olha só. E, inclusive, tem as fotos, né? Ixi, você aí, ó, passando lá na... E, inclusive, você simulando lá, simulando, que você me fez, né, eu deitar lá, deitar no chão, né? Cara, conta pra nós, conta pro nosso público aqui do Enigmas e Mistérios, como é que você descobriu esse caso aí de Pedro de Toledo? E depois a gente vai entrar em outras histórias aí também bem interessantes. Então, esse caso de Pedro de Toledo, Edson, ele é de 1994. Só que, na época... eu fiquei sabendo através de uma informação de um informante que eu tinha, que era meio metido com essa parte de segurança nacional e também com toda essa área de monitoramento da reserva ecológica, essa região toda aqui do Vale do Ribeira. Ele sabe que eu gostava do assunto, que eu pesquisava, e ele me falou, está acontecendo uma situação assim, tal, lá em Toledo, não vá para lá não, que o bicho lá tem carro para tudo que é lado, tem gente, espera passar e depois você vai dar uma olhadinha lá. 1994. Eu não aguentei, né? Acabei indo para Pedro de Toledo, falei, eu vou lá para os barzinhos, que nos barzinhos o pessoal conta tudo. Uhum. Fui lá para os barzinhos, tomar uma cervejinha, conhecer o pessoal e tava aquele muvuca, mas assim, ninguém sabia de quase nada. Ninguém tinha informação ali? Ninguém tinha informação nenhuma. Só sabia que tinham vindo uns carros, que tinha um pessoal que veio de São Paulo, Campinas, mas não sabia o que era, nada. Mas fiquei um dia inteiro perguntando, falando, correndo, porque até então eu achava que era no centro de Pedro de Toledo, ali próximo, né? Mas não era. Você falou um negócio interessante. Quando você estava lá, você escutou falar que veio o carro de Campinas. Que veio o carro do interior, lá da região de Campinas, de São Paulo. Que por causa, acho que da placa, antigamente não era Brasil, as placas tinham os nomes, né? Tinha os nomes. E placa branca, tudo. Porque eu fiquei sabendo, depois, posteriormente, que o corpo daquele cidadão talvez tivesse sido levado para Campinas. E talvez não tivesse sido enterrado em Pedro de Toledo, como consta de todo esse processo aqui da Polícia Militar. Edson, você estava comigo, a gente pagou cachaça pro coveiro, pro coveiro não queria deixar a gente entrar no cemitério. Nós entramos no cemitério, fomos até o túmulo, que não tinha mais nada, nem osso, nem nada, e o coveiro, demos cachaça, conversamos com ele, ele mostrou, falou que não tinha nada, nem campana tinha do cara. Ou seja, não enterraram o cara lá? Não tinha nada do cara lá. Mas aí o que aconteceu? Esse cara aí da inteligência, ele te contou o quê? Não, então, aí eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, passou umas 7, 8, 10 dias, veio um senhor de cabelo branco lá em casa, muito bem vestido, falando que para mim esperar que eu estava... Ficou sabendo que eu tinha ido ver uma situação, que é para me esperar, não me expor, que eu poderia ter problemas, né? E aí foi que eu fui me tocar, que era sobre o caso de Pedro de Toledo. Aí eu voltei lá no senhor X, que eu chamo ele de senhor X. Né? E o senhor X falei para você não ir agora lá. Né? E se ir, vai com 45, com isso, com aquilo e tal. E aí eu perguntei para ele, mas como que tá? Ele falou, ó, foi encontrado uma pessoa assim, assado e tal,
e tá mó bufufo lá. Só que a PM disse que aquilo não tem nada a ver com ela. Aí foi chamado o pessoal da inteligência, né? Nem exército foi, né? E ele falou para mim, vai investigar. As fotos, elas são fortes. O máximo que dá para me mostrar para vocês aqui é o pé, né, do cidadão que estava queimado, né? Porque a outra parte aqui é meio complicado, né? É bem capaz que o YouTube vai derrubar até o vídeo, né? Porque as imagens são fortes. Mas o pé dá pra gente mostrar. Ele ficou, então, queimado, esse cara. E ele estava aonde? Dentro de casa, fora de casa? Como é que foi o fato? Olha, foi assim. Isso em 94, parei tudo. Parei por quase 8 anos. Até que quando você esteve em casa lá, a gente estava fazendo um evento que você também ia participar. E aí eu te contei da situação e que eu estava querendo ir para lá, mas não queria ir sozinho. E você falou, vamos, posso chamar mais um amigo meu? Aí você chamou o Machado. Carlos Alberto Machado. Carlos Alberto Machado. Eu falei, vamos. Aí ficou nós três e aí eu fui para lá para ir no local. Porque até então já tinha passado os 5 anos que me pediram, né? E aí avisei o senhor X que eu estava indo para lá, e ele falou, toma cuidado e tal. Aí, como é mato, eu resolvi ir com meio que como se fosse... Militar, né? Roupa camuflada. Era meio do COI, SIGS, né? Aí fui. Nós fomos mapeando, chegando, até que nós achamos o local, que era um local completamente na área rural de Pedro Toledo, que tinha, vamos dizer assim, uma cratera que passava um tipo de riozinho embaixo, um morro de mais de 25 metros de altura. Isso. Que tinha uma pinguela com 2 cordas e uma madeira que a gente tinha que passar por lá. E aí todo mundo falou o quê? Vai, Sagas, vai na frente. Eu não vou. O Machado é meio pesado. Falou, vai que aquele negócio cai dentro do riozinho lá. Aí nós acabamos indo. Era uma engenhoca, né? Era um negócio. Eu tenho foto, tem uma foto da engenhoca aqui. Era um absurdo. E não tinha outro caminho para ir. Para chegar até a chácara, o sítio. Olha não aqui, tinha outro caminho. Olha isso. Então. O Machado foi deitado. O Machado foi deitado. A pinguela que passava no rio, por dentro do rio, né? E corda e tal. Foi assim, foi uma aventura, né? Foi uma aventura. Aí quando nós chegamos no local, né? Eu lembro que eu comecei a conversar com o senhor, e vocês já começaram a fazer foto, olhar ali. Pegando, né? A amostra do material, tudo, pra gente fazer análise de pH, porque o cara morreu dentro de casa. Na realidade foi assim. Hoje, a minha compreensão é assim, que é a mesma de antes, né? Lá é sítio. Por ser sítio, os caras costumam ter as cartucheiras para sair para caçar alguma coisa. E lá tinha criação de galinha, de alguns bezerros, vaquinha, né? Tinha cachorro. Tinha cachorro. Tinha umas criação. No meu entendimento, esse cidadão foi, como ia sempre pro meio do mato, onde fica lá perto lá, depois onde ficou os boi comendo e tal, era pouca criação, não era muito. E o cachorro ia acompanhando. Foi junto, estava lá no meio do mato. Eu acredito que algum objeto voador não identificado, no caso um OVNI, passou por ali e ele viu e se assustou. Ou talvez o objeto devia estar muito baixo. Muito baixo. Devia estar. E eu acredito que, eu nem sei, porque na época nós não pensamos nisso, e nós, até hoje, a gente nunca pediu isso. Fazer resíduo de pólvora nele e nem na arma, na cartucheira, para saber se ele atirou. Mas eu acredito que ele deve ter se assustado, pode ter até atirado. Né? Mas se assustou muito, por causa que devia estar muito baixo, veio correndo. Correu assustado para dentro de casa. E conforme ele foi correndo, talvez ele pode ter atirado, e talvez a nave está muito baixo, houve um atrito ali de campos, né, que pode ter, depois que eu vou explicar, produzido isso. Mas isso por quê? Porque entre o local que ele estava e o local onde ele foi encontrado,
mais ou menos quase 1 quilômetro, né? Mais ou menos. Acho que umas 400 metros, Aquele... que era onde ele estava ali, onde tem o local onde ficavam os bezerros ali. Um pouco mais para frente. É um pouquinho mais para frente. Naquela trilha que tinha aquele rampazal, matagal. É uns 400 metros ali, mais ou menos. Então, acho que durante essa corrida dele assustado, tanto é que foi encontrado bezerros igual ele. Queimados também, da mesma forma. No trajeto. Galinhas também. A galinha foi encontrada na porta pelo lado de dentro e os pintinhos, alguns pintinhos pelo lado de fora. Parece assim que tipo assim, ele saiu correndo e foi um rasante muito grande que pode ter causado alguma alteração no campo, né? Ou alguma experiência aí terrestre, não sei, que baixou muito forte. O que estava correndo junto com ele foi caindo e ficando exatamente no estado que ele estava. E ele entrou, né? E as galinhas assustadas, os pintinhos, correu junto com ele para dentro da casa. Uns ficaram para o lado de fora, os pintinhos, e a galinha e os pintinhos para o lado de dentro. Pro lado de dentro. Morreu também. E ele se trancou pelo lado de dentro. Ele entrou, fechou e ele foi encontrado com todo, vamos dizer assim, no chão, deitado, caído, com uma auréola branca em volta, que eu achava que até que era pó, que era alguma coisa. Cogitou-se até então de uns peritos falar que era cocaína, porque realmente tinha alguns traços de cocaína no sangue dele. Mas não significa que era dali. Mas não, o que estava em volta dele foi o cabelo dele. Desprendeu da cabeça. Desprendeu, saiu e fez como se fosse uma auréola em volta do corpo dele. E assim, veja só bem, se micro-ondas e tal, iria estourar tinha uma garrafa de vidro, de vinho, com água dentro. Era água choca, né? Tinha água podre. Dentro. Como se fosse uma água sulfurosa, uma coisa assim. Do lado. Então, assim, eu acredito que teve um grau máximo de aproximação desse... Assim, eu não posso dizer que é uma nave, mas um OVNI, um objeto voador não identificado, que pode ser de origem terrestre, até de teste, porque nós temos uma base aqui, próxima, depois desse morro, que é uma base subterrânea da aeronáutica, né? Então, não posso dizer que se foi teste ou se foi realmente um OVNI com aproximação máxima, causou uma radiação por campos, né? Campos ocasionou isso. Nós não chegamos a isso. Nem tivemos a condição de explorar esse lado. Bom, o próprio dono do local, que foi o que nos atendeu, contou que realmente teve uns senhores de lá, teve um senhor da Unicamp, um médico da Unicamp, ele contou realmente isso que teve, então coincidiu com aquilo que eu tinha escutado. E que levou, né, para a Unicamp. E que levou o corpo. E veja vocês, tudo que relaciona a OVNI ou criaturas, que nem aconteceu o caso Varginha, tem um relacionamento com a Unicamp. É como que se fosse uma base de estudo na qual existe um protocolo que passa por ali por um certo cidadão, que eu não vou citar um nome. E esse caso, gente, foi um negócio tão impressionante que eu lembro, você, o Machado, a gente no casebre dele, nós olhamos em cima e tinha umas telhas também, parecia que era de alumínio, alguma coisa assim, e elas tinham uma marca como se estivesse bem enferrujado. Chamuscado em cima, né? O que levou a gente a pensar, poderia ter sido raio, alguma coisa desse tipo, mas o que ficou evidenciado também era aquela morte dos animais estranhas, e tinha um cachorro que estava queimado pela metade. Não, esse cachorro não era queimado, ele estava derretendo. A anca dele toda estava em carne pura, derretendo. Ele não sentia dor, estava derretendo. O cachorro morreu depois. Morreu depois. Ele estava derretendo aos poucos, né? Não se sabe se foi originário dessa situação, mas foi enterrado lá no local os bezerros, as galinhas, as coisas, tudo. E naquela ocasião eu vou contar esse caso que é engraçado, né? O Saga, ele é doido. Ele queria desenterrar lá os ossos, as carnes dos bichos lá, porque a gente ficou sabendo que foi enterrado próximo, né? Lá. Falou, não, vamos pegar isso aí para analisar, para ver se tem alguma coisa, né? Mas que assim, nós saímos em busca
disso tudo, morreu um cidadão. Bom, se morreu, foi enterrado, tem certidão de óbito, tem que ter enterrado. Então, vamos, cidades pequenas, aonde começamos? Então, e tinha certidão de óbito? Não, então vamos chegar lá. Nós somos aonde? Para a delegacia. Só que eu estava com roupa de militar, com uma roupa inclusive oficial do COI. Né? Quando nós entramos lá, a escrivã achou que a gente era... Civil, né? Polícia Civil. Do COI. Do COI, de operação de mato, isso, aquilo. E ela abriu os arquivos todo para nós. Foi o que nós conseguimos fazer, xerocopiar. Copiamos o processo inteiro, as fotografias. Né? Aí, enquanto eu estava conversando, você saiu com o Carlos Machado, foi fazer xerox, tudo e tal, e lá. Aí, depois que a mulher perguntou se eu de que guarnição, de onde que eu era. Aí, quando ela me perguntou, eu falei que eu era civil. Aí ela quis prender, já mandou correr atrás de tudo, ainda bem que vocês tinham ido tirar xerox. Né? Aí eu tive que ligar porque eu trabalhava, eu era do governo e trabalhava como ad-hoc aqui na Civil, né? Uhum. Então eu liguei para o doutor Sampaio, o doutor Sampaio ligou para o doutor Fernando, que é o doutor Fernando do caso, aí ele ligou para ela, aí deu aquela apaziguada, tudo, aí quando vocês vieram que eu falei que nós ficamos rindo meia hora lá fora, né? Que a mulher achou mesmo e tal. Ela estava querendo botar até um BO na gente. Queria botar um BO na gente e tudo. Aí de lá nós fomos, com tudo aquilo, nós fomos para a prefeitura, lembra? Isso, lembro. Levantamos lá, se a pessoa morreu, cemitério, foi enterrado, levantamos todos aqueles documentos que você tem. Uhum. Aí vimos que tinha o nome dele, só que a morte estava indeterminada. Isso. Um nome de um médico ou de uma médica assinada por um médico. Tudo estava tudo meio bagunçado. Assim, distorcido. Morte, causa indeterminada. Isso. Aí tinha lá onde ele foi enterrado, tudo. Aí o que nós fizemos? Fomos pro cartório. Para tentar pegar o atestado de óbito. Chegamos no cartório, o que aconteceu? Não tinha atestado de óbito. Nada consta. Nada consta. Falou, como é que pode? O cara morre, né, e não tem atestado de óbito. Não tinha nenhum atestado de óbito. É porque eles tinham levado o corpo para a Unicamp. Então deram um perdido ali, provavelmente. Mas tinha todo o papel da prefeitura, mas não tinha a certidão de óbito do cara. Uhum. Né? E tinha a certidão da prefeitura dizendo que é a morte indeterminada. Aí nós, não satisfeitos, o que nós fizemos? Fomos para o cemitério. O cara não queria deixar entrar, isso, aquilo. Aí fomos comprar uma canjibina para ele, compramos uma caninha para ele deixou, a gente entramos, começamos a conversar e tal, e aquilo. Ele levou até a coisa e falou, mas não tem nada disso. Não existe esse número de campo. Não existe esse número. Ou seja, era um arquivo X real que a gente estava vivendo ali na pele. Agora, não sei se você lembra, lembra que quando nós saímos do sítio, que o carro do Machado começou meio tipo falhar, você lembra disso? Tentaram impedir a gente. Tentaram impedir. Alguém sabia que a gente estava lá. Alguém pegou e contou, sei lá, e alguém foi para lá para sabotar e causar um acidente no carro onde estava eu, o Sagas e o Carlos Alberto Machado. O que eles fizeram? Encheram de lama, de barro, o escapamento inteirinho, todinho. O carro nem... Socaram lama barro, até lá dentro. Inteirinho do carro dele. Aí depois o Machado ficou com a chave de fenda, um pauzinho lá tirando essa lama de dentro do escapamento. Foi uma aventura. Foi uma aventura, porque nós fomos pelo caminho popular, aí depois entramos no caminho, vamos dizer assim, militar, da polícia, depois entramos pelo caminho, né, do próprio fato local, prefeitura, cartório, nós percorremos todo o caminho. Não tinha corpo do cara enterrado no cemitério, não tinha campana, achamos uns pedacinhos de osso lá, mas que não era o crânio, né, que não era dele, que aí lá já estava enterrado lá não sei quantas pessoas, não tinha o número correspondente à campana, não tinha nada. Não tinha no cartório, não tinha nada, cadê o corpo? Ou seja, alguma coisa eles quiseram acobertar a respeito desse caso aí. Isso com certeza. Mas foi uma aventura sensacional.